Oi pessoal, tudo bem? Professor Josan por aqui. Todas as sextas, vídeo novo aqui no meu canal no YouTube para o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações do canal clicando no sininho. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você será avisado. No último vídeo, falei sobre o princípio da impessoalidade. Caso não tenha assistido ao último vídeo, basta clicar no link que aparece aí na sua tela. Nesse último vídeo, houve uma questão cujo gabarito definitivo gerou dúvidas. Vou aproveitar essa questão para o conteúdo do vídeo de hoje. Vimos que um dos aspectos do princípio da impessoalidade é a teoria do órgão, teoria da imputação volitiva. E uma das aplicações da teoria do órgão é a figura do agente de fato. Os efeitos dos atos administrativos editados por agente de fato são mantidos no mundo jurídico, pois os atos são do órgão e não do agente público. Os atos não são do agente A nem do agente B, mas sim do órgão no qual o servidor exerce suas funções. No último vídeo, inclusive, eu dei o seguinte exemplo. Considere que um particular obteve um alvará de licença para a construção de edifício. Porém, descobriu-se que o ato administrativo expedido, isto é, a licença editada, foi praticado por servidor investido irregularmente no cargo. E aí, como fica essa situação? A licença deve ser cassada? O edifício construído ficará em situação irregular? Não, pois os atos editados por agente de fato são válidos, devem ser mantidos no mundo jurídico. Princípio da impessoalidade, teoria do órgão, teoria da imputação volitiva. Muito bem, a banca AOCP trouxe uma questão cujo enunciado fez referência à figura do agente de fato e perguntou para o candidato qual princípio explica a circunstância de que os atos editados por agente de fato são considerados válidos. Na alternativa E, tinha o princípio da impessoalidade, mas a banca considerou como correta a letra C, presunção da veracidade dos atos. E aí, como entender isso? O que é presunção de veracidade dos atos administrativos? Essa questão deveria ser anulada? Bem, vamos por partes. Primeiro, deixe-me mostrar-lhes uma questão da banca FCC, a Fundação Carlos Chagas. A FCC, nessa questão, nesse enunciado, faz referência ao agente de fato e pergunta qual é o princípio que explica a validação dos atos editados por agente de fato. Na alternativa A tinha o princípio da impessoalidade e na alternativa E tinha a presunção de veracidade. O gabarito definitivo da banca foi a letra A de avião, princípio da impessoalidade. Veja que a alternativa E apontava para a presunção de veracidade, questão muito semelhante à da OCP. Inclusive, eu fiz um post nas minhas redes sociais comparando essas duas questões, a da FCC e a da OCP. E no final eu coloquei o seu Madruga com aquela cara de quem está tentando entender alguma coisa. Bom, o que vem a ser o princípio da veracidade dos atos administrativos? Vamos entender isso? Você sabe que a administração pública se manifesta através dos atos administrativos. O ato administrativo é o meio pelo qual a administração pública manifesta sua vontade. Nas palavras de Pietro, para cada finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato previamente definido em lei. Basta pensar assim: a administração pública é uma pessoa e a voz, a fala dessa pessoa são os atos administrativos. Quando uma pessoa quer alguma coisa, ela fala, certo?
Nesse sentido, quando a administração pública quer alguma coisa, ela edita um ato administrativo, ato previamente definido em lei. Uma das características dos atos administrativos é a presunção de legalidade. Presunção de legalidade, presunção de legitimidade ou ainda presunção de veracidade dos atos administrativos. Implica dizer que os atos editados pela administração pública estão em conformidade com o direito, em conformidade com o princípio da legalidade, bem como com os demais princípios. Implica dizer também que os motivos que ensejaram a prática do ato presumem-se verdadeiros. Ou seja, se a administração pública afirma que editou um ato em função de determinada circunstância, presume-se que essa circunstância realmente aconteceu. Portanto, os motivos alegados pela administração presumem-se verdadeiros. Qual é a consequência disso? A consequência é a seguinte: se a administração pública editar um ato ilegal, este ato produzirá normalmente os seus efeitos. Enquanto esse ato não ter a sua irregularidade comprovada, o ato produzirá seus efeitos como se válido fosse. Talvez você se pergunte, professor, presunção de legalidade, presunção de legitimidade ou veracidade dos atos administrativos é característica do ato administrativo ou é princípio do direito administrativo? Olha, depende do autor. A Di Pietro, por exemplo, coloca presunção de legitimidade ou veracidade dos atos administrativos na lista dos princípios do direito administrativo. Já o Eli Lopes Meireles não o faz. Então, quem disse que a letra C da questão que estamos discutindo não pode ser a correta, porque presunção de veracidade não é princípio, certamente desconhece a doutrina, porque há autores que colocam presunção de legitimidade ou veracidade dos atos administrativos na lista dos princípios do direito administrativo. A exemplo da Di Pietro, da Maria Silvia Zanella Di Pietro. A pergunta pertinente aqui é a seguinte: agente de fato, aplicação do princípio da impessoalidade ou da presunção de veracidade dos atos administrativos? Veja o que diz a Maria Silvia Zanella Di Pietro. Leia comigo. Outra aplicação desse princípio, tenha em mente que a Di Pietro está fazendo referência ao princípio da impessoalidade, a Di Pietro está comentando o princípio da impessoalidade. E ela diz, outra aplicação desse princípio, do princípio da impessoalidade, encontra-se em matéria de exercício de fato, quando se reconhece validade dos atos praticados por funcionário irregularmente investido no cargo, irregularmente, melhor dizendo, investido no cargo ou função, sob fundamento de que os atos são do órgão e não do agente público. Note, portanto, que a Di Pietro associa a figura do agente de fato ao princípio da impessoalidade. Porém, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra, associou a figura do agente de fato à presunção de legalidade, à presunção de veracidade, de legitimidade dos atos administrativos. Veja o que ele disse. De passagem, anote-se que o defeito invalidante da investidura não acarreta, só por só, a invalidade dos atos que este praticou. Em outras palavras, a ilegalidade na investidura não implica necessariamente na invalidação dos atos praticados pelo agente. Continua Bandeira de Mello. É a conhecida teoria do funcionário de fato, ou agente público de fato. Funcionário de fato é aquele cuja investidura foi irregular, mas cuja situação tem aparência de legalidade.
em nome do princípio da aparência, da boa-fé dos administrados, da segurança jurídica e do princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, reputam-se válidos os atos por ele praticados. Veja, portanto, que Bandeira de Mello associou a figura do agente de fato ao princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos. A banca AOCP, nessa questão que estamos discutindo, no gabarito preliminar, considerou correta a alternativa E, princípio da impessoalidade. Porém, no gabarito definitivo, a banca considerou correta a alternativa C, presunção de veracidade dos atos da administração. Para mim fica claro que tanto a FCC quanto a AOCP deveriam anular as suas questões, já que, com base na doutrina de Bandeira de Mello e na da Di Pietro, há duas respostas para esse tipo de enunciado. Di Pietro vai apontar para a letra E, a alternativa E, princípio da impessoalidade. Bandeira de Mello vai apontar para a presunção de legalidade e veracidade dos atos da administração. Pessoalmente, eu entendo que o caso do enunciado se adequa ao princípio da impessoalidade, já que presunção de veracidade dos atos da administração é decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. O princípio da supremacia do interesse público traz prerrogativas para a administração pública. E nesse caso específico, não estamos diante de prerrogativas, estamos diante de limitações, de imposição à administração pública, a fim de que ela respeite a boa-fé do administrado, do particular, do beneficiário do ato. Então, nessa questão, temos aí a aplicação do princípio da impessoalidade, da segurança jurídica, princípio da confiança, princípios que você estuda em um curso regular de direito administrativo. Vejamos a justificativa que a banca apresentou para a alteração do gabarito. Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de E para C, tendo em vista que, de início, é notório que os princípios estampados nas alternativas são todos relacionados à administração pública, mas só um responde o caso. O que é que a banca está dizendo aqui? Maria Silvia Zanella Di Pietro, você não existe. Ou seja, parece que o examinador não conhece a Maria Silvia Zanella Di Pietro, o que é uma piada, né? Continua a banca. Diante da leitura dos fatos trazidos, fica evidente que o princípio aplicado é o da presunção da veracidade dos fatos, uma vez que foram convalidados e confirmados todos os atos praticados pelo agente irregularmente empossado no cargo. Fica evidente. Como assim a OCP? Evidente não, ficou confuso. Infelizmente, as bancas agem dessa forma. Deveria ter anulado? Deveria sim. Mas fazer o quê, né? Paciência. Se eventualmente você participar de concurso organizado pela FCC, marque a alternativa que contiver o princípio da impessoalidade. Em relação à AOCP, já que ela não anulou a questão, se na sua prova vier questão semelhante, marque a alternativa que contiver o princípio da veracidade. Tá bom? Olha só, a próxima sexta tem mais vídeo. Ative as notificações do canal para ser avisado quando um novo vídeo for publicado. Você pode fazer a sua sugestão de conteúdo para o próximo vídeo. O que você gostaria de ver no próximo vídeo? Deixe nos comentários a sua resposta ou me envie a sua mensagem. De 21 a 25 de janeiro, semana inteira de aulas completas, gratuitas, de Direito Administrativo para o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.
O evento é 100% gratuito, você não paga nada. Para se inscrever, acesse o link na descrição deste vídeo. Conteúdo de qualidade que fará a diferença na sua preparação e o colocará no nível competitivo, tá bom? Na minha plataforma, você encontrará um curso completo de questões comentadas de Direito Administrativo da banca AOCP, focado aí no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Esse curso é obrigatório para você que vai fazer esse concurso. Não hesite em adquirir esse curso, tá? Não pense duas vezes. O link você encontra na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, pois isso ajuda o canal, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos que farão o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Desejo a você um 2019 de muitas conquistas. Abraços, até mais.